Olá, amigos! Bem-vindos ao Divã com Deus. Que prazer estarmos juntos mais uma vez. O Senhor é bom, não é mesmo? E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de estarmos hoje aqui com cada um de vocês, de nos permitir entrar na sua casa e que bom recebê-lo aqui no Divã, na nossa companhia. Eu quero louvar a Deus também por todos os e-mails que recebi esta semana. Que bom saber que não estamos sozinhos nessa caminhada, mas todos nós, ou a maioria de nós que conhecemos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, queremos que a palavra de Deus seja pregada verdadeiramente para a salvação da alma das pessoas, transformação de vida, uma vida nova aqui nessa terra e uma certeza de viver eternamente com Jesus. Muito obrigada por todos vocês que estão nos apoiando. Obrigada também por cada pessoa que tem pedido ainda para adicionar na página do Orkut. Lembre-se que a primeira página não cabe mais ninguém, você tem que ir para a segunda e pedir para adicionar lá. Eu terei muito prazer em recebê-lo. E nós vamos continuar falando de assuntos que podem nos tornar pessoas muito melhores. Eu quero agradecer também especialmente alguns e-mails que recebi e recados também no Orkut de pessoas que dizem estarem crescendo com o conhecimento da palavra, estarem recebendo orientação pelo programa, estarem aprendendo conosco. Que bom que nós podemos dividir a nossa experiência com você. E eu louvo a Deus, porque é o Senhor quem deseja, é o Senhor quem abre as portas, é o Senhor que nos faz estar juntos. E eu louvo a Deus por essa oportunidade mesmo que Ele nos dá a cada dia. Nós temos falado de um lugar de paz. Tratamos e refletimos de um doce lugar, que é o lugar da paz no nosso coração, que é dado por Jesus de forma maravilhosa. E hoje nós queremos refletir num outro lugar, que realmente, a princípio, ele não traz nenhum benefício se não tivermos cuidado. A minha pergunta para hoje é: como você lida com a sua ira? Tem pensado nisso? Nós vamos ouvir um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar o nosso assunto. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. A ira é um sentimento difícil, uma emoção difícil de ser tratada, especialmente por nós cristãos, porque, de certa forma, ela traz consigo respostas físicas também e atitudes a partir dessas emoções. A ira ela pode desencadear muitos outros sentimentos e é justamente aí que nós precisamos ter cuidado. Nós podemos usar a ira como algo destruidor, mas também é um outro lado da ira.
A dificuldade que nós temos, principalmente, é de identificar o momento que nós estamos irados e fazer o que com esse sentimento. Você deve ter visto pessoas e saber de notícias de pessoas que cometeram os mais diversos atos, atos destrutivos, atos até impiedosos com outras pessoas que até amam por causa da ira. E quando a pessoa não tem maturidade suficiente para lidar com esse sentimento, certamente ela vai causar dano para si e para os outros. Quantas vezes nós temos ouvido de pessoas que, por causa da ira, deixaram o casamento, por causa da ira, agrediram um filho ou espancaram uma criança sem essa criança poder se reagir ou pedir ou explicação por que estava fazendo. Então, a ira não nos faz pensar. A ira, quando ela vem e nós não temos o controle sobre ela, ela pode nos levar a fazer coisas que depois vamos acabar nos arrependendo. E o que eu gostaria de pensar hoje era que nós podemos usar a ira de forma muito positiva, muito criativa até, se nós tivermos controle sobre ela. Vejam que Jesus expressou a ira. Não foi só ali no templo, onde nós vimos Jesus mandando embora os cambistas, mas há uma outra passagem que Jesus ficou muito indignado, ficou muito chateado com a atitude dos fariseus e das pessoas que estavam ali no templo. E a ira, quando nós pensamos nesse sentimento, vamos pensar também nos desdobramentos que tem. A ira traz indignação, traz insatisfação, traz chateação, ela pode desdobrar em muita mágoa, em raiva, em amargura. Mas o que Jesus nos ensina nesse texto, que eu achei maravilhoso, a forma como o Espírito Santo nos traz, é que Jesus usou aquele momento de indignação que ele teve para fazer algo muito positivo. E o meu desafio hoje, que eu gostaria que nós pensássemos e que a gente pudesse, a partir de agora, ter uma atitude diferente em relação à ira, era justamente de poder usar aquilo que nós temos, que é um sentimento natural. Quem não fica irado? Um momento ou outro da nossa vida, nós acabamos ficando irados, porque algumas coisas acontecem que nos desagradam. Agora, a grande questão é tratar essa ira de uma forma madura, de uma forma equilibrada e ter controle sobre ela, porque o problema, quando nós não controlamos a nossa ira, são todos os desafetos que ela vai criar, todas as dificuldades que ela vai criar na nossa própria vida e com pessoas com quem nos relacionamos. A criança fica irada, a criança fica brava. Uma criança, quando quer algo e nós não damos de imediato, quando ela deseja muito e lhe é frustrado aquilo que ela deseja, ela demonstra ira e ela faz birra, ela se joga no chão. Mas o adulto, ele não tem mais que agir dessa forma. Nós precisamos lidar e controlar esse sentimento. Nós podemos usar o sentimento da ira como algo que nos impulsiona para fazermos algumas coisas, ou nós podemos usar a ira, permitir que ela traga muita destruição para a nossa vida, porque a ira ela vai se desdobrar em muita raiva, em muita mágoa, amargura, em sentimento de vingança. Quando essa ira não é tratada, quando o Espírito Santo de Deus não nos dá, nós não damos permissão ao Espírito Santo de Deus para nos levar a tratar com aquela circunstância ou aquela situação que nos conduziu a esse sentimento. Quando nós não temos isso, certamente teremos grandes problemas. E eu estava refletindo nisso já há alguns dias, e eu vim orando para poder compartilhar isso aqui no programa, porque eu tenho ouvido quantas situações difíceis, muitas vezes no consultório, nos aconselhamentos, pessoas chegam com problemas sérios, sérios mesmo, porque não tiveram controle no momento da ira que se apropriou delas. Veja, o que eu estou dizendo, e a Bíblia fala disso em Efésios 4, versículo 27, a palavra de Deus nos diz que nós não devemos dar lugar à ira, nem colocar o sol sobre a nossa ira, não devemos dar lugar ao diabo, aliás, com a ira, porque a ira ela abre portas. E primeiro eu gostaria de pensar em todas as consequências ruins que a ira pode trazer. A ira pode trazer
a quebra de relacionamentos grandes, pessoas que até muitas vezes por decodificarem uma palavra, uma circunstância, uma situação a partir da sua ótica, do seu olhar, muitas vezes sem perguntar para outra pessoa por que ela disse aquilo, por que ela fez aquilo. E nós sabemos, nós já falamos isso de outras vezes, cada um de nós interpretamos aquilo que acontece na nossa vida a partir do conhecimento que temos, a partir da formação de personalidade que temos, a partir da nossa espiritualidade também. Isso vai fazer muita diferença. Gálatas 6:1, e eu gosto muito desse texto, diz que sendo espirituais como somos, se somos pessoas espirituais, nós devemos tratar as questões difíceis e as crises e os relacionamentos e situações que nos acontecem como pessoas espirituais. Então, quando nós temos uma vida centrada em Jesus, quando nós temos o Espírito Santo que nos dirige, que controla muito mais as nossas emoções do que somos controlados pelas nossas emoções, quando nós verdadeiramente, escute bem, quando nós estamos caminhando e no processo da nossa caminhada nós podemos refletir os frutos do Espírito, quando na nossa caminhada nós podemos também ter esses frutos fazendo parte da nossa vida de tal forma que nós podemos usá-lo nos nossos relacionamentos e ver acontecer isso na nossa vida, com certeza a ira não será destrutiva na nossa vida. Ela pode vir. Ora, quem que não fica chateado quando põe um leite para ferver e derrama e suja todo o fogão? Quem não fica chateado quando vai sair de manhã e o pneu está baixo? Quem não fica chateado porque tem um compromisso e o ônibus e o trânsito atrasou ou alguém que bate no seu carro? Quem não fica chateado? Então nós temos inúmeras circunstâncias que podem nos deixar irados. Esses são casos e acidentes que podem nos acontecer. Mas quem não fica chateado com alguém que nos julga mal? Com uma palavra de calúnia? Quem não fica irado com uma injustiça? Imagine, quem pode ficar contente, sorrindo, se está sendo injustiçado? Então, nós passamos por circunstâncias nas nossas vidas que a ira se fará presente. Agora, o que nós precisamos tomar cuidado é para que ela não nos domine, para que ela não nos destrua. E ao longo desses anos todos de ministério e de clínica, eu tenho ouvido pessoas destruírem o seu casamento, acabarem relacionamento com filhos, perderem emprego, saírem de igreja, deixarem o relacionamento até com Jesus por causa da ira. Algumas pessoas ficaram tão iradas com Deus que abandonaram o Senhor. E olhe, há momentos na nossa vida que nós podemos até chegar diante de Deus e até perguntar algumas coisas ao Senhor. Nós temos a liberdade de filhos com Deus, mas nós não podemos deixar que a ira entre no nosso coração e crie uma barreira no nosso relacionamento com o nosso Pai, que nos ama tanto. Algumas pessoas ficam muito iradas quando são disciplinadas pela palavra, disciplinadas por Deus e muitas vezes quando são disciplinadas pelas suas lideranças, pela sua autoridade na sua igreja ou pelos seus pais na sua casa. E a ira ela vem, e eu entendo que até a questão da forma muitas vezes que essa disciplina é feita, ela não é boa, ela não é justa. Mas o grande problema é quando essa ira cria uma raiz que aprofunda em amargura e que aprofunda em destruição na alma e abre feridas profundas na vida de uma pessoa e na vida de outras também. E eu gosto de um texto, eu vinha meditando nessa última viagem que nós fizemos, nós tivemos muito tempo esperando no aeroporto e eu tive bastante tempo para meditar na palavra de Deus. E o Senhor me trouxe um texto onde Jesus ficou indignado, onde Jesus demonstrou a sua indignação. E eu gostaria que nós pudéssemos, antes de entrar nesse texto que fala de Jesus, pensar nos desdobramentos também que a ira tem. Veja, é importante que a gente entenda esses desdobramentos da ira, porque nós precisamos entender também esse texto da palavra de Deus de uma forma clara e não deixar que o inimigo distorça aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Veja bem,
A ira, ela pode levar e ela traz outros sentimentos consigo, como a indignação, a perplexidade, mas ela também traz uma energia, ela traz uma força, uma motivação para que as pessoas façam algumas coisas, para que se movam. E aqui é que está a questão e que eu gostaria que nós pudéssemos definir isso na nossa vida para sermos produtivos. A ira, ela deve trazer uma motivação, ela deve nos conduzir a agir produtivamente, a fazer algo que traga algum benefício e não sermos destrutivos, nem destruir outras pessoas. E aí eu gostaria então de voltar nesse texto que está lá em Marcos, no capítulo 3. A palavra de Deus, ela nos conta que Jesus chegou no templo, na sinagoga, aliás, e tinha um homem de uma mão ressequida. E eles estavam observando para ver se Jesus o curaria, e era um dia de sábado. E eles queriam acusar Jesus. E o texto diz assim: E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tiraria a vida. Eu achei interessante porque eu fui buscar a informação desse indignado e condoído. E a palavra indignado, o que os comentaristas trazem, é que Jesus ficou irado realmente. Esse é um texto em que a palavra no original traz a ideia de ira. Jesus ficou irado com os fariseus, porque eles estavam sendo maliciosos, eles estavam querendo pegar Jesus numa falta, eles queriam acusar Jesus e eles tinham um coração muito duro, porque eles não estavam preocupados, a motivação do coração daqueles homens não era nem um pouco em ver aquele homem da mão ressequida restaurado, eles não estavam nem um pouco preocupados com aquela pessoa que estava ali, eles estavam querendo era fazer algo para destruir Jesus, eles queriam algo para pegar Jesus e acusarem porque queriam tirar-lhe a vida. E nesse texto mostra, diferente daquele texto em que Jesus se manifesta com os cambistas e os coloca para fora do templo, nesse texto mostra algo que é muito importante. E aqui está aquilo que nós dissemos, essa motivação para fazer algo em favor de outros e até em favor da nossa sociedade, até por nós mesmos. A ideia de unir esse sentimento de indignação, essa raiva, mas unir a compaixão, unir a retidão, a ética, unir esse sentimento a algo que vai fazer a diferença. Alguns grandes acontecimentos históricos aconteceram movidos por essa indignação. A libertação dos escravos, a independência do Brasil, a própria reforma protestante nasceu de uma indignação por causa de tudo aquilo que Martinho Lutero estava vendo na Igreja Católica. Então nós sabemos que a ira, a indignação por si só, ela não traz nenhum resultado. Mas quando ela é aliada a uma ideia de justiça, de compaixão, ela pode produzir algo. E aqui nós vemos Jesus dizendo claramente que ele ficou indignado, mas ele ficou movido de compaixão. Na versão da língua espanhola da Bíblia, traz a palavra ira, ele ficou irado realmente. E ele diz que Jesus, daquele momento, chamou o homem para o meio e o homem estendeu a mão e ele o curou na frente de todas as pessoas. A motivação de Jesus era a vida daquele homem. E ele bem sabia os pensamentos dos fariseus, ele sabia o que eles estavam intentando fazer. Mas Jesus não se voltou contra os fariseus, não brigou com os fariseus, não ofendeu-os. Jesus simplesmente continuou fazendo o que tinha que fazer, permaneceu firme naquela ideia de trazer a cura, o milagre e mostrar o amor de Deus para aquela vida e para todos que estavam ali. E aí nós vemos que o homem sai curado dessa história, mas Jesus sai um pouco comprometido no sentido de que
os fariseus tinham agora algo mais que conspirar contra ele, que falar contra ele, porque queriam realmente matá-lo. Nas nossas vidas, nós podemos usar a ira para fazer coisas boas. Então, amados, quando ficar irado, não dê lugar ao diabo. Muito pelo contrário, afaste-o de você. Quando alguma situação surgir, que você ficar indignado, chateado, não deixe que isso o consuma. Mas pense o que você pode fazer para mudar a situação. Fique indignado sim, fique com raiva sim da mentira, dessa sexualidade exacerbada entre os nossos jovens e crianças e adolescentes. Fique indignado com as drogas, fique indignado com a injustiça, mas não só tenha acesso de raiva, não deixe leaks, como dizem, mas por favor, use para algo que vai trazer benefício. Use essa ira em prol de orar por pessoas, no sentido de você ter uma energia maior para você pregar contra a mentira, pregar contra os enganos do diabo, pregar as pessoas e orar também para que o inimigo não toque a sua família, não toque seus filhos, não toque a sua casa. Seja realmente um guardião, fique em posição de guarda na sua casa, na sua família, por você e por cada uma das pessoas que convivem com você. Jesus usou a ira aliado à compaixão. Sempre que nós temos uma indignação e nós nos colocamos nesse lugar de fazer algo, porque amamos aquelas pessoas, porque temos uma motivação correta, Deus há de nos abençoar e essa ira há de fazer diferença. Martinho Lutero dizia que quando ele ficava irado com o inimigo, ele tinha muito mais energia para pregar, ele pregava com muito mais força. E eu tenho ouvido testemunhos e também na minha experiência, quando o inimigo apronta alguma coisa e nós ficamos com essa ira, essa indignação contra aquilo que ele faz e nós nos levantamos em oração e nos levantamos para corrigir algumas coisas, algumas circunstâncias que esse mundo oferece, que nós podemos corrigi-las com as nossas atitudes, com o nosso fazer, um evangelho que realmente se mostra também nas obras, quando nós podemos fazer algumas coisas a partir de um movimento de indignação nosso, nós temos a bênção de Deus. Nós não colocamos o sol sobre a nossa ira e muito menos nós daremos lugar ao diabo. Que Deus nos ajude, que hoje à noite, agora mesmo, onde você está, que o Senhor Jesus possa tocar no seu coração. Peça perdão a Deus se você tem guardado mágoa das pessoas. Peça perdão a Deus se você está irado. Peça perdão a Deus se você tem conservado esse fel no seu coração, esse veneno que certamente não está lhe fazendo bem e não estará fazendo bem a quem está ao seu lado. Trate isso com Deus, trate o seu coração e se você precisa, se essa indignação tem a ver com algo que você possa fazer para mudar a vida da outra pessoa e a circunstância que as pessoas estão vivendo e até a sua, faça isso, porque Deus há de abençoar. O Espírito do Senhor, Ele nos ensina todas as coisas e Ele quer nos ver saudáveis, sempre saudáveis. E eu gosto do texto que está lá em Efésios, no capítulo 6, eu acho que no versículo 10, 11, 12, 13, quando Paulo está escrevendo sobre a armadura de Deus. Ele diz que nós podemos ter lutas todos os dias, mas nós podemos permanecer inabaláveis. Que a ira não tire a nossa paz, não mexa com a nossa fé e não nos faça ser pessoas que deixam marcas ruins nos outros por causa das nossas atitudes, por causa da forma como nós falamos ou agimos. Nós somos cristãos e cristão é ser pequenos cristos, é isso que significa a palavra cristão. Ser parecido com Jesus. Que responsabilidade que você e eu temos. Então, as nossas emoções precisam também estar sendo direcionadas e sendo controladas pelo nosso Senhor e pelo Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor possa te abençoar. Nós vamos encerrar por aqui hoje, mas eu quero deixar um recado, mais uma vez, dizendo que a Escola de Aconselhamento, a nossa Escola de Aconselhamento, está de volta à ativa,
com os cursos, os grupos de cura interior. Nós estamos abrindo outros horários. Se você tem interesse, ligue aqui para o 3426-6435, pegue informação. Nós temos grupos pequenos, não são grupos grandes, mas nós teremos outros durante a semana. Já estamos com 2 grupos fechados e queremos que você tenha oportunidade, você que não tem como fazer uma terapia, ou você gostaria de estar num grupo terapêutico em que a palavra de Deus vai ser pregada também. Você pega a sua informação, ligue aqui para saber como funciona e o tempo que nós temos. Estamos abrindo os grupos com 4 meses, mas o ano que vem nós teremos outros momentos e outros cursos para oferecer a todos aqueles que querem fazer parte do Ministério de Aconselhamento e servir na sua igreja com esse ministério. Hoje nós ficamos por aqui. Fique na paz do Senhor, no seu grande amor, enchendo o seu coração. Nós estaremos juntos amanhã no Caminho, Verdade e Vida com o pastor Rubens, trazendo a palavra de Deus. E se o Senhor nos permitir, pela sua graça e seu poder, nós estaremos juntos no próximo encontro aqui no Divã com Deus. É nossa herança, toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Olá, queridos amigos. Gostaria de trazer excelentes notícias para vocês que desejam servir o Senhor. Muitas pessoas têm um chamado, querem fazer a obra de Deus, mas falta a eles orientação, conhecimento, falta a eles conteúdo para poder fazer o trabalho de Deus com excelência. O Seminário Teológico Nazareno do Nordeste do Brasil está com as suas inscrições abertas para receber novas turmas para o seu curso médio de teologia, o seu curso médio de teologia também com especialização em missões e o seu curso de bacharel. Além desses cursos, temos vários outros cursos e seminários ministrados durante o ano para reciclagem e atualização de pastores e leigos. Acompanhe todas as atividades dessa instituição de educação que está ligada a dezenas de outros seminários e universidades ao redor do mundo. Temos uma grande tradição na área de educação teológica. Faça a sua inscrição o mais rápido possível e vá servir a Deus. Ele tem um plano para a sua vida. E nós o aguardamos para ajudá-lo a realizar os sonhos de Deus. Realize seu evento num ambiente agradável e aconchegante. CETreino, Centro de Treinamento Cristão. São 6.300 metros de área, com infraestrutura para acampamentos, encontros, congressos, treinamentos, casamentos e reuniões. O CETreino possui refeitório, cozinha industrial, salões de eventos, auditório climatizado, 2 dormitórios e 31 apartamentos com capacidade para até 200 pessoas. E mais, piscinas, toboágua, campo de futebol, vôlei e playground. Venha realizar o seu evento no CETreino, localizado em Aldeia, no quilômetro 9,5, a 30 minutos do Recife. Maiores informações, ligue 8696-5740. Tá mentindo? Não! Outra vez você está tentando me enganar! Pensa que eu não estou sabendo, é?